O Império Alemão, desde o início do século, mantinha fortes laços comerciais com a Itália. A parceria era tão sólida que muitos em Roma acreditavam que, caso uma crise militar surgisse, o equilíbrio econômico protegeria ambos os lados de se envolverem diretamente em guerras alheias. Quando a Bélgica declarou hostilidade e entrou em confronto direto contra os alemães, Roma limitou-se a observar. Oficiais italianos afirmavam que o conflito não dizia respeito à península e que o país não cometeria o erro de se lançar novamente contra os belgas. Lembrança amarga de uma guerra anterior, em que os dois exércitos já haviam se enfrentado em batalhas sangrentas e inconclusivas. No entanto, a neutralidade italiana começou a ruir quando as tropas belgas avançaram perigosamente sobre a província de Estrasburgo, território vital da fronteira alemã, mas também estratégico para os interesses italianos. A proximidade belga dos Alpes e das rotas comerciais que ligavam a península ao coração da Europa foi considerada uma ameaça direta à segurança nacional. Diplomatas em Roma tentaram conter a situação, mas os ecos da antiga rivalidade entre Itália e Bélgica ressurgiram. Generais italianos pressionavam o governo, lembrando que, se os belgas consolidassem sua posição em Estrasburgo, em pouco tempo estariam às portas do norte da Itália. Assim, a decisão foi tomada. A Itália, apesar da hesitação inicial, entrou novamente em guerra contra a Bélgica, desta vez como aliada declarada do Império Alemão. A lembrança dos antigos confrontos alimentava a fúria das divisões italianas, que marcharam rumo ao fronte não apenas para proteger seus interesses, mas também para ajustar contas passadas. Estrasburgo, antes apenas uma linha de defesa alemã, transformou-se no campo de reencontro entre italianos e belgas. Ali, velhas rivalidades reacenderiam e novas alianças seriam forjadas em meio ao fogo da guerra. Nos salões sômbrios de Viena, longe dos campos de batalha, os generais italianos e austro-húngaros se reuniam em conselhos estratégicos. A guerra contra a Bélgica, inesperada e incômoda, surgira como um obstáculo no caminho de um plano ainda mais ambicioso. A investida contra a Grécia, arquitetada em conjunto com o Império Otomano. Os italianos, pressionados pela proximidade das tropas belgas que avançavam pelos Alpes, buscaram apoio imediato. Em uma reunião diplomática de emergência, Roma convenceu Viena a oficializar sua entrada no conflito contra a Bélgica. Pouco depois, os emissários foram enviados a Constantinopla para assegurar que o sultão também se mantivesse firme no pacto de guerra. Mas havia um dilema. Atacar a Bélgica significava atrasar a ofensiva contra a Grécia. Ofensiva que, segundo os generais otomanos, abriria as portas do Mediterrâneo Oriental para um domínio triplo de Roma, Viena e Istambul. O atraso poderia dar tempo à Grécia de reforçar suas defesas com apoio estrangeiro. Mesmo assim, os relatórios de espionagem não deixavam escolha. Se a Bélgica não fosse contida, corria-se o risco de ver os Alpes e o norte da Itália ameaçados, comprometendo toda a frente. E assim, no meio de uma Europa em chamas, decidiu-se pela mudança de foco. A guerra contra a Bélgica tornava-se prioridade absoluta, não apenas como questão militar, mas como manobra necessária para que o futuro ataque à Grécia pudesse ser retomado sem riscos. A captura de Estrasburgo pelas forças italianas foi recebida com aclamação entre os oficiais. À frente das divisões estava o renomado chefe de infantaria italiano, cuja disciplina e ousadia conduziram seus homens através das defesas inimigas sem dar margem ao recuo. Logo após erguerem a bandeira tricolor sobre os prédios da cidade, os italianos avistaram, ao longe, as divisões austro-húngaras que avançavam em marcha firme. O encontro entre os aliados foi breve, quase solene. Depois de uma rápida saudação, cada exército seguiu seu destino. Os austríacos prosseguiram para o norte, em direção à província de Colônia, cerca de 100 quilômetros além, enquanto os italianos se consolidavam em Estrasburgo. Poucas horas depois, as tropas da Áustria enviaram um comunicado urgente às linhas italianas. Haviam passado próximo à capital belga, Bruxelas, e observaram que o exército inimigo encontrava-se desorganizado, em plena tentativa de mobilização às pressas. Para o comando italiano, a notícia soava como uma oportunidade única de golpear o coração do adversário. Sem hesitar, a 10ª Divisão de Infantaria Italiana foi destacada. Homens marchando em ordem cerrada, artilharia leve acompanhando ao fundo e bandeiras tremulando ao vento. Todos sabiam que seu destino não era uma simples província, mas sim o centro político e moral da Bélgica. Bruxelas estava em seu caminho,
e a glória da vitória parecia ao alcance das baionetas. Naquele período turbulento, a Europa atravessava uma transição sem precedentes. Diversos estados viam seus antigos monarcas e governantes serem substituídos por novos líderes, ansiosos por deixar sua marca no continente. As nações buscavam estabilidade em meio ao caos da guerra, mas também vislumbravam oportunidades de ascensão. Foi nesse cenário que o governo italiano, perspicaz em sua visão estratégica, percebeu a chance de não apenas crescer militarmente, mas também expandir sua influência no comércio europeu. Enquanto seus soldados avançavam em terras inimigas, diplomatas em Roma trabalhavam com igual intensidade, tecendo acordos e alianças. A Espanha, recém-governada por um novo chefe de Estado, abriu suas portas ao diálogo. O comércio de matérias-primas e manufaturas tornou-se pauta central, fortalecendo os laços entre a Península Ibérica e a bota italiana. Ao mesmo tempo, a Rússia, ainda em fase de reorganização após mudanças internas, mostrou-se receptiva aos acordos propostos por Roma. Para os italianos, isso significava acesso a recursos valiosos do leste, garantindo vantagem tanto no campo econômico quanto no militar. Assim, enquanto os canhões ecoavam nos campos da Bélgica e as tropas italianas se consolidavam na Alsácia, o governo em Roma desenhava silenciosamente uma nova teia de poder. A guerra não era apenas feita de batalhas e territórios conquistados, mas também de tratados, mercados abertos e promessas de prosperidade. A Itália, entre a espada e a pena, buscava moldar não só o destino da guerra, mas o futuro da própria Europa. Às vésperas da madrugada, o deserto parecia guardar silêncio absoluto, como se a areia esperasse pelo rugido da guerra. O exército árabe, em plena mobilização, preparava-se para lançar um ataque decisivo contra o Egito. Não era apenas uma ofensiva militar, mas um passo calculado para consolidar sua expansão territorial e afirmar sua presença no Oriente. Em gesto de aliança e fraternidade, o Império Otomano enviara cerca de 20.000 homens para reforçar as fileiras árabes. As tropas turcas desembarcaram em solo aliado com disciplina e vigor, trazendo consigo a promessa de soberania e a certeza de que lutariam lado a lado em nome da amizade entre os dois povos. Quando os primeiros clarões do amanhecer começaram a riscar o horizonte, o som metálico dos motores anunciou a marcha. Blindados árabes avançaram em colunas organizadas, penetrando as defesas egípcias. O primeiro grande choque ocorreu em Port Said, cidade estratégica que controlava a entrada do Canal de Suez. Ali, ruas estreitas se tornaram palco de combates intensos, com tanques esmagando barricadas e a infantaria abrindo caminho sob o fogo cerrado. O ar cheirava a pólvora e fumaça, enquanto as bandeiras árabes e otomanas tremulavam lado a lado sobre o avanço implacável. O destino do Egito, e talvez de toda a região, começava a ser decidido naquele amanhecer sangrento. Enquanto os canhões truavam no deserto e as bandeiras árabes tremulavam sob o calor da guerra, nas salas silenciosas dos palácios governamentais, outra batalha era travada: a diplomática. A Arábia, ciente de que a guerra não poderia ser vencida apenas com espadas e blindados, voltou seus olhos para Roma. Negociações discretas, conduzidas por embaixadores e conselheiros, resultaram em um pacto em comum: acordos comerciais robustos com a Itália. Como gesto de boa-fé, o governo árabe comprometeu-se a quitar antigas dívidas que pesavam sobre o tesouro italiano, aliviando tensões financeiras que haviam se acumulado por anos. O governo de Roma, sempre atento às oportunidades de influência, respondeu não apenas com gratidão, mas com promessa. Em documentos selados e tratados cuidadosamente redigidos, a Itália deixou claro: em caso de conflito excessivo contra a Arábia, seja pela fúria do Egito, seja pela interferência de outras potências, tropas italianas marchariam em apoio, honrando a nova amizade. Assim, enquanto soldados árabes e otomanos derramavam sangue nas ruas de Port Said, uma aliança silenciosa florescia no coração da Europa. Para a Itália, era mais do que comércio. Era a chance de estender sua mão até o deserto e consolidar sua posição como árbitra entre Oriente e Ocidente. Para a Arábia, era a garantia de que, mesmo nas horas mais sombrias, não estaria sozinha.